livro de Salmos. O título que eu dou para o livro de Salmos é O Livro de Devoção e Louvor. O versículo chave que eu quero usar nesse livro é Salmos 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Queridos, em primeiro lugar, qual é o tema principal do livro de Salmos? Os Salmos revelam um Deus extraordinário de amor, que não é simplesmente o Salvador e tampouco somente o pastor do seu povo. Ele também é o Criador, o Todo-Poderoso, o sustentador, o juiz, o Rei de toda a terra. Então, o livro de Salmos é um livro que apresenta um Deus extraordinariamente onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus que é digno de ser louvado. Qual é o pano de fundo e o propósito do livro de Salmos? O nome do livro de Salmos vem da palavra grega que significa uma canção que é cantada e acompanhada por um instrumento de cordas. Literalmente dedilhado, uma harpa, uma guitarra, alguma coisa. Aliás, a palavra cítara é a palavra que originou a palavra guitarra, instrumento de corda, tá? Os salmos nada mais são do que o inário, do que o livro de hinos do povo israelita, tá? Eles eram usados tanto para cantar no templo pelos levitas, quanto também para uso pessoal do povo de Israel, que tinham esses salmos, levavam para casa e nos seus momentos de oração, de adoração, eles cantavam, tá? Então eles eram usados por todo o povo de maneira democrática, eram usados no templo, que os levitas ficavam ali nas escadas, tocando e cantando, adorando ao Senhor, mas era também usado na adoração familiar, individual e daí por diante. Agora, há um grande número de teorias que explicam quem foi o autor ou os autores do livro de Salmos, e até mesmo um número enorme de temas que abordam os Salmos, tá? Porque já que o objetivo é adorar a Deus, ele é adorado por muitas razões. E, aliás, o livro de Salmos ele também é extraordinário para a gente ler hoje, porque ele muitas vezes ele expressa os vários tipos de humor que a gente tem, o estado de alma que a gente tem, as tristezas, as alegrias, as convicções, a coragem, o medo, o clamor, pedindo que Deus nos livre. O livro de Salmos é extraordinário, um número extraordinário de temas, que são incluídos nos Salmos e completamente diferentes, escritos inclusive por autores diferentes, tá? Então, o objetivo de Salmos, na verdade, é preparar a alma dos homens, tá? Para a adoração verdadeira a Deus, que é o Criador e o Senhor de toda a terra. Em terceiro lugar, então, nós chegamos na questão da autoria. Muita gente pensa automaticamente que quem escreveu os Salmos foi Davi. E não estão errados, porque a maior parte dos Salmos foi escrita por Davi. Mas ele não é o único autor dos Salmos. Para vocês terem uma ideia, Davi escreveu 73 dos 150, quase metade. Os filhos de Corá escreveram 10 Salmos. Asaf escreveu 12 Salmos. Salomão escreveu 2 Salmos. Moisés, o homem de oração, escreveu o Salmo 90. E o livro de Salmos, portanto, é uma coleção de 150 salmos, que podem ser divididos em 5 livros diferentes, tá bom? Mais para frente eu vou citá-los. Em quarto lugar, nós temos a data. Bom, se o livro de Salmos é um livro que foi escrito por diversos autores que viveram em épocas diferentes, então o range, ou o alcance da data do livro de Salmos cobre um período muito grande de tempo, tá? Estudiosos datam, por exemplo, o mais antigo como que foi escrito por Moisés, o Salmo 90. Moisés viveu ali por volta do ano 1440, quando ele estava no deserto, escrevendo ali a Torá, talvez tenha escrito ali também o seu Salmo 90, tá? Alguns foram escritos no tempo de Esdras e Neemias, e portanto muito mais, pelo menos quase 1000 anos depois de Moisés. Mas a esmagadora maioria dos salmos foram escritos no século X a.C. Então vamos lá
trazer o esboço do livro de Salmo, que na verdade são 5 livros de Salmos diferentes. O primeiro livro vai do capítulo 1 ao 41, ou seja, os primeiros 41 salmos. O segundo livro vai do Salmo 42 ao 72. O terceiro livro vai do 73 ao 89. O quarto livro vai do 90 ao 106. E o quinto livro vai do 107 até o 150. Mas e onde está Cristo no livro de Salmos? Bom, Cristo no livro de Salmos está em inúmeros salmos também. Muitos salmos fazem referências diretas ou tipológicas de Jesus. Alguns são chamados até de salmos messiânicos, porque são literalmente profecias, ou o salmista está falando de uma situação que ele está vivendo, mas que retrata de maneira perfeita algo que Jesus iria passar. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que os salmos falam de Jesus como rei. Por exemplo, o Salmo 2, o 45, o 72 e o 110. Ele é o rei de toda a terra. Em segundo lugar, há salmos que falam dos sofrimentos de Jesus, como o Salmo 22 e o Salmo 41. São salmos messiânicos, né? Porque se levantam as nações contra o seu ungido. É óbvio que está falando de Jesus, né? O terceiro salmo, o terceiro tipo de salmos é aquele que fala da ressurreição de Jesus. Salmo 16, por exemplo. E por último lugar, os salmos que falam da ascensão de Jesus. Ressurreição é quando ele sai, né, debaixo da terra e volta à vida. E ascensão, quando ele do monte das oliveiras, ele sobe aos céus, ali no final do livro de Mateus, a gente sabe disso. O Salmo 68, 18 diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Tremendo, não é? O livro de Salmos, até hoje, é um dos livros mais populares, lido não somente por cristãos, por judeus, mas por pessoas de todas as religiões, porque simplesmente ele retrata o coração do homem. Os temas do livro de Salmos são extraordinários. Como nos esquecemos do Salmo 1, que fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Alguns acreditam que esteja falando exatamente de Jesus, que foi o único homem que andou na terra que não pecou. Como não se lembrar, por exemplo, do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Não é lindo o Salmo 23? Quando a gente lê o Salmo 23, a gente se lembra que Deus é um Deus pessoal. Ele é meu e eu sou dele, mas ele é meu pastor, e da mesma maneira que Davi cuidava e dava vida pelas ovelhas, ele faz isso por nós. Jesus mesmo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Salmo 23 é o meu predileto. Toda vez que eu leio o Salmo 23, eu me quebranto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o meu cajado me consolam. Certamente habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é lindo isso? Tantas coisas lindas no Salmo 23. E como nos esquecer do Salmo 51, em que Davi, tendo pecado contra Deus por ter adulterado com Betseba, por ter mandado matar o seu marido Urias, como não ver ali na confissão de Davi, dizendo: Senhor, não retira de mim o teu espírito, restitui em mim a alegria da salvação. Como não ver ali aquilo que todos nós passamos no dia a dia, quando de alguma maneira nos desviamos da vontade de Deus e sentimos aquela culpa. E Davi está dizendo: restitui em mim a alegria da salvação. E nós podemos orar assim. E o Salmo 91, que salmo extraordinário, salmo propício para quem está enfrentando guerras espirituais, demônios, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu escudo, minha rocha, meu baluarte. Esse é um salmo que todos nós devemos ler e orar e crer e profetizar nos momentos difíceis que estamos passando na nossa vida. Como não lembrar do Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Fala de um Deus todo-poderoso, um Deus que deve ser cantado, que nós devemos anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, pois grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O livro dos Salmos nos ensina que nós podemos ter júbilo, bater palmas todos os povos e celebrar a Deus com vozes de júbilo. Como não lembrar do Salmo que diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, que fala daquele que encobre os pecados. O livro de Salmos é um livro para ser cantado, não é à toa que músicos de todos os tempos compõem salmos de louvor, hinos ao nosso Deus com essas palavras inspiradas. Isso agrada a Deus, meus queridos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi cantava ao Senhor um cântico novo a cada dia da sua existência. Deus é um Deus que tem prazer que nós o amemos. Na palavra de Deus fica claro. Deus fala para a igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, vocês fazem tudo certo, só tem uma coisa que vocês não fazem mais. Vocês abandonaram o primeiro amor. O primeiro amor é o amor que faz com que o nosso coração tenha saudade de Deus, que o nosso coração exulte e exalte a Deus e seja grato a Ele por aquilo que Ele faz pela nossa vida. O salmista era assim, os salmistas são assim. Então, quando lemos o livro de Salmos, nós aprendemos a orar, nós aprendemos a confessar os nossos pecados, nós aprendemos a buscar ao Senhor, nós aprendemos a esperar pelas suas promessas e pelo seu livramento, como o Salmo 40, esperei pacientemente ao Senhor e Ele se inclinou para mim. Aleluia, glória a Deus. Como não lembrar do Salmo 77 que diz, elevo a Deus a minha voz e a Ele clamo. Erguem-se as minhas mãos na noite e não me canso, a minha alma suspira pelo Senhor. Os salmos nos ensinam a buscar a Deus na hora da prova, a louvar a Deus no momento de alegria, a ter júbilo diante de Deus, como o Salmo 150, batam palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor é Deus. Aleluia! Do Senhor a terra e tudo que nele há, o mundo e a sua plenitude. O livro de Salmos é inspirado, mas ele é um presente de Deus, para que nós sejamos transformados nas horas mais difíceis da nossa vida. Nas horas de tristeza, de medo, de aflição, de dor, de culpa, de pecado. Mas nas horas de celebração, nas horas de livramento, nas horas de vitória, nas horas que nós devemos proclamar que não há um outro Deus além do nosso Deus. Então não leia o livro de Salmos só para aprender, só para descobrir que tipo de salmo a Bíblia está se referindo. Leia o livro de Salmos para exaltar e para adorar aquele que era, aquele que é e que sempre haverá de ser o mesmo, o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.